encontro aqui, dado por um dos núcleos, né, do BRICS Policenter, a plataforma socioambiental, que está aqui com as suas pesquisadoras, a Maureen Santos, Beatriz Matos, Maria Beatriz e outras. E, enfim, a Maureen, né, vai explicar um pouco, mas essa é uma iniciativa que tem previsão de acontecer uma vez, por mês, um bate-papo mais informal para que a gente troque ideias, sobre alguns temas que têm relação com a agenda BRICS, e desejo, enfim, muito sucesso a essa iniciativa. Obrigada. A senhora Marta está assumindo agora a direção do BPC, então a gente está muito feliz também. Está inaugurando esse... É o primeiro evento com você? É o primeiro evento. Eu também queria cumprimentar o Serguei, que foi meu aluno, né, da graduação. Foi uma coincidência encontrá-lo aqui. E desde aquela época eu já trabalhava com Rússia, foi orientado pelo Fabiano, que trabalha com Rússia. Então, eu queria cumprimentar. Muito bom. Então, boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar com a casa cheia, né? Está apertadinho aqui, mas nossa ideia era ser realmente um café em volta de uma mesa. Então, antes de começar a fazer sucesso demais, a gente tem que buscar como é que a gente adapta a ideia original. Mas aqui eu sou Maureen, eu sou da plataforma socioambiental, sou professora do quadro complementar de Relações Internacionais da PUC, e também sou da FASE, com ONG brasileira. E aqui na plataforma, a gente já tem alguns anos, né, Bia? De uns núcleos que já tem alguns aninhos. A gente começou como BRICS e Clima, que foi o primeiro projeto, nem era um núcleo de pesquisa, e com o tempo foi transformando nessa ideia de pensar um debate socioambiental mais amplo, para além da questão climática, ainda que o debate climático seja o eixo central de pesquisa. A gente tem 2 publicações ali fora, que são gratuitas, se quiser acessar. Foi um último estudo sobre a ambição climática dos países BRICS, que inclusive a gente está com 2 pesquisadoras aqui, Maria Beatriz e a Priscila, além da professora Bia. Maria Clara. Cadê a Maria Clara? Porque agora é nossa coordenadora de comunicação. Então, quem quiser acessar, e o outro é sobre... o outro já nem sei se é o da Adriana ou soluções baseadas na governança ambiental. E, então, a gente está feliz. Essa proposta, como a professora Marta falou, de fazer esses cafés mensais, convidando sempre uma pessoa que está acompanhando, né, esse debate mais de perto, de diversas áreas também, para a gente sair um pouco do espectro da academia, para fazer também esse diálogo com outros setores. Então, se é jornalista, já vou apresentá-lo. E, ao mesmo tempo, a gente popularizar essa discussão dos BRICS, né? Imagino que aqui hoje a gente ainda não conseguiu popularizar muito, a maioria é estudante de relações internacionais, é isso? Mas a ideia é que a gente possa trazer, quem está chegando, fica à vontade, tá? E a ideia é que a gente possa popularizar, porque a gente estava conversando aqui no início, as pessoas, a opinião pública, sabe muito mais do que da OTAN, de outros processos, né, que o Brasil não faz parte, do que propriamente dos grupamentos que faz sentido dentro da geopolítica e da política externa brasileira. Obviamente, a gente está muito feliz, né, porque agora a gente tem coisa boa, tipo, o que é a Assembleia Geral com o Lula, gente? Quem estava passando mal nos últimos anos, como insistia, né, foi um momento de luz e alegria. Ainda que a gente tenha vários problemas, a gente esteja vendo isso, teve aí é diferente, né? Você vê um presidente que é aplaudido 7 vezes, né, que se conecta com uma agenda de política externa, que é o que a gente quer trabalhar. Então, vou apresentar agora o nosso convidado. A gente tem a honra de estar com o Serguei Munin com a gente hoje. Ele é jornalista e correspondente internacional da Agência Brasil de Fato, formado em Relações Internacionais pela Rio, ex-aluno da professora Marta, tem mestrado em Filosofia Política pela UERJ e também trabalhou como correspondente na Rússia em 2022. Já colaborou com veículos como A Voz da Rússia e Sputnik Brasil, acumulando uma experiência de mais de 10 anos de cobertura jornalística e de política internacional. Então, bem-vindo.
A ideia é que você possa fazer uma abertura trazendo aí os eixos essenciais, pelo uns 10 minutinhos com os inputs gerais, e aí depois a gente vai abrindo a ideia, mesmo que seja um bate-papo, tá? Então, quem quiser intervir, trazer questões, fazer perguntas, a gente está aqui para isso, tá bom? Bom, boa tarde a todo mundo. Né? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, me sinto honrado, né, por estrear esse formato do Café com Brix, e não poderia deixar de dizer, claro, como formado no IE, uma alegria de estar já trabalhando, inclusive quando trabalhava já há mais de 10 anos na extinta Voz da Rússia, estive coberturas do BRICS Poly Center em Botafogo, na época, inclusive, as margens dos preparativos da RI+20. Eu lembro que a casa fez uns eventos de peso, assim. Então, enfim, uma alegria redobrada retornar aqui, me sinto um pouquinho em casa, e fico feliz com o convite. E, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, porque eu sei que já acompanho, quando possível, também o trabalho da casa, do BRICS Poly Center, sempre tem pesquisadoras de peso, sobre o tema climático, que é o foco na plataforma. Então, assim, na minha apresentação, eu vou buscar também, no nosso papo, né? Mas na minha introdução, passar pelo tema do clima, claramente, né? Mas eu acho que a ideia, na verdade, é mais suscitar o bate-papo, que eu acho que é o propósito, assim, levantar algumas questões, passando fazendo uma interconexão, né, com os assuntos dos resultados do BRICS, mas, claro, focando um pouco também à luz da minha cobertura sobre a Rússia, né, que eu sou mais íntimo, né, que veio tomando meu trabalho nos últimos anos, nos últimos 2 anos, mais especificamente, mais de perto, né, sendo correspondente. E então a ideia é um pouco essa, assim, não pretendo, não tenho a pretensão de ser minucioso, né, com agendas ambientais de todos os países, ainda mais agora que são 11 no BRICS, acho que é um tema central também, do resultado da última cúpula. Então, bom, deixa eu botar o relógio aqui, porque acho que vai ser necessário acompanhar um pouco. Eu te aviso. Mas a ideia é justamente essa. Eu espero também ouvi-los depois, né, para complementar, para fazer questões, e dentro dessa introdução que eu vou fazer. Bom, eu acho que a última cúpula do BRICS, acho que não é exagero dizer que ela teve um caráter extraordinário. Em primeiro lugar, por tudo em torno, né, dessa primeira cúpula presencial nos últimos anos, né, com a pandemia. E, bom, a gente tem todo o contexto da guerra da Ucrânia, que é uma coisa que acho que vou tentar conectar também um pouco, né, que acho que a gente estava conversando antes também, que suscita muito um debate mais aprofundado na mídia brasileira, um debate dentro do Brasil, no mundo em geral. Acho que desperta ainda muitas questões, muitas curiosidades. Perspectivas são muito nebulosas, né, no horizonte de todos os desdobramentos da guerra, e isso impacta diretamente, né, no BRICS, a relação com o Brasil, Brasil e Rússia, Brasil Ocidente, né, com esse BRICS expandido. A gente pode deduzir algumas coisas já também da fala do Lula na Assembleia Geral da ONU ontem. E, portanto, acho que quando a gente abrir o debate, a gente pode também, o pessoal fica à vontade, falar especificamente sobre a guerra. Acho que tudo é interconectado. E, claro, também conectado também com a questão climática, que tem relação direta e indireta com os efeitos da guerra. Bom, como fazer um rápido balanço, acho que só para não... Acho que muitos acompanham também, não preciso me estender na parte factual da cultura dos BRICS, mas só para abrir já o horizonte, né, para a conversa. Acho que até uma coisa que ofuscou um pouco, né, outras pautas da pauta foi a própria expansão, né, do BRICS, né, que acrescentou 6 novos países. Da minha parte, eu confesso que a parte da Argentina surpreendeu um pouco, né, porque vários analistas assim, havia uma imprevisibilidade como é que se adiciona o país que, bom, às vésperas na sua fala que não vai falar com a China, não vai falar com Putin, tratando desses países do BRICS como ditadura, um candidatura de extrema-direita que tem grandes chances de repetir a aventura brasileira, né, que acho que para a política externa brasileira, não só externa, mas não é muito esperada.
para dizer o mínimo. Tem a questão mas assim, para falar um pouco da expansão, e acho que também foi muito discutida aqui no Brasil, uma pauta importante. Havia o debate sobre como a expansão dos BRICS ela poderia ser uma diluição da importância do Brasil dentro do sul global, na América Latina, uma importância regional que o Brasil tem no BRICS, naturalmente. E agora, se a gente pensar para a Rússia e para a China, que são países que têm uma importância central na plataforma, no grupo, a Rússia para a Rússia é uma vitória. Você tem um grupo mais robusto e tanto os 5 membros originais, os 4 fora a Rússia, claro, mas os 6 novos, nenhum desses países aderiu às sanções contra a Rússia. Então, no contexto da guerra, o que a Rússia mais quer é uma ampliação, uma chancela maior que a Rússia está recebendo, né, no sistema internacional, que a Rússia é capaz de ter um protagonismo no mundo, ditar debates que vão orientar a ordem internacional. Então, para a Rússia, pode ser considerada, com certeza, uma vitória. E a China também, eu acho que, na sua pretensão também de consolidar uma hegemonia econômica, a gente recentemente, a China mediou, né, as relações entre a Arábia Saudita e Irã, 2 dos novos membros, então acho que tem uma situação muito favorável para esses países. Agora, o Brasil também tem a questão, uma moeda de troca, né? Aparentemente também a declaração mencionar que o Brasil é um forte candidato ao Conselho de Segurança da ONU, assim como países como Índia e África do Sul também, acho que parece ser uma forma de botar esses países na fila, um certo protagonismo, e também não ser uma expansão do grupo desordenada, digamos assim, né? mais ampliada. Né? Se a gente pensar que tinha Bielorrússia, a Venezuela como candidatos, né? Poderia ser uma plataforma com uma notação um pouco mais anti-americana, e isso para o Brasil não parece estar muito no jogo, né? Apesar de que no debate dentro da mídia brasileira, às vezes isso que soa, mas eu não vejo dessa forma. Acho que, já antecipando um pouco assim, em relação à própria Rússia, a questão da guerra, que a posição brasileira é muito comentada, me parece que o Brasil segue, sim, sua tradição de neutralidade, pelo menos, política externa do Lula, do Celso Amorim. Acho que, nesse sentido, não vejo maiores simpatias à Rússia, como às vezes é colocado, por mais que me parece que há uma espécie de aposta também, né? Uma salvaguarda do Brasil de, bom, se a ordem internacional tiver uma transformação radical, no sentido de maior protagonismo da China, uma Rússia que sustente a sua economia, o seu poder diante da guerra, que não haja uma capitulação, digamos assim, geopolítica da Rússia, com a pressão do Ocidente, etc., o Brasil consegue se colocar como líder do sul global diante dessa possível nova ordem. Isso me parece que é uma aposta assim, no subtexto assim, das falas do Lula. E, claro, a gente pode discutir se elas podem ser politicamente mais equivocadas ou não. A gente tem algumas falas assim, um pouco no improviso, mas, a rigor, eu não diria que há um rompimento de uma naturalidade. E acho que aí tem a questão do próprio debate da desdolarização, que é um dos principais tópicos também, né? Aliás, um dos principais tópicos, mas que na declaração final teve uma presença mais tímida, mais discreta, não teve nenhuma medida concreta, apenas uma intenção, né, de promover maiores trocas entre as moedas. E aí a dinâmica da estratégia dos países do BRICS original, ela também aparece muito marcante, assim, né? Porque o Brasil deixou claro que não é contra o dólar, né? Fez questão de manifestar se afastar de uma ideia de combater os Estados Unidos, a economia norte-americana. Para a China, claramente, é uma contenção dos Estados Unidos, né, frente à tensão dos Estados Unidos, e uma forma de colocar o yuan como uma moeda que pode ser uma futura moeda central na economia global. E, bom, e o que é o dólar para a Rússia? É a moeda das sanções. É a moeda que representa economicamente todo o isolamento
a transformação da Rússia, a proposta de colocar a Rússia, a estratégia de colocar a Rússia à luz da guerra da Ucrânia como pária no cenário internacional. E, bom, falando nisso, a própria guerra da Ucrânia, ela ficou ausente, né, do BRICS, de certa forma, com a menção discreta. Acho que o Lula foi um presidente que fez uma manifestação um pouco mais extensa sobre a guerra, outros líderes não, mas também fez críticas diretas à Rússia. E o mais importante para a Rússia, em relação a fóruns internacionais, o G20 repetiu isso, o que foi considerado pela Rússia uma vitória, mas no BRICS ficou marcante, que é a linguagem usada. Então, pelo pragmatismo russo, assim, é possível, quando a Rússia sempre reitera, né, que quer promover a paz, etc., é aberta a soluções de paz para o conflito, mas ela sempre vai bloquear, ou buscar bloquear, vai oferecer obstáculos, né, para qualquer resolução que tenha termos como agressão, invasão, anexação. Essa questão de terminologia, eu, como quem já trabalhei na mídia estatal russa, eu sei que ela é fundamental. Ela é claramente central na forma de você tratar os assuntos, né? Não existe anexação, se você abrir qualquer site da mídia oficial russa, você nunca vai ver a palavra anexação sobre os novos territórios que foram anexados pela Rússia, Crimeia, isso desde 2014, sempre reintegração, focado na questão dos referendos, como processo democrático e tudo mais. E isso, o BRICS, ele dá essa chancela para o Brasil. Revoluções, a fala do Lula, que foi mais enfático, de criticar a guerra, né, de criticar a Rússia diretamente. Então, nesses termos, e a própria ausência do Putin. Né? Então, assim, acho que a questão da guerra e a ausência do Putin na cúpula é uma espécie de ausência que preenche, né? Que diz muito, né? Sobre os efeitos, né? Como que toda essa dinâmica da Rússia e da guerra da Ucrânia se insere na cúpula do BRICS. Bom, falando um pouco mais sobre a Rússia, e já para não sair do tema também da interconexão com a agenda climática, eu posso dizer que, cobrindo assim, a Rússia nos últimos tempos, nos preparativos da cúpula do BRICS, já foi claro que a Rússia via a cúpula do BRICS, é por isso tudo que eu falei, que acabou sendo considerado um sucesso, um êxito, né, para a diplomacia russa, o resultado do BRICS, a expansão, e a própria declaração do G20, que foi celebrada pela diplomacia russa. As palavras-chave na política russa dos últimos tempos são muito multipolaridade, transformação da ordem mundial. São palavras que estão, como eu falei, que alguns termos não existem, como anexação, invasão, agressão. Esses termos são chave. Qualquer entrevista do chanceler Lavrov, da porta-voz Maria Zakharova, do próprio Putin, esses são temas centrais nos últimos anos. Né? E claramente, o isolamento da Rússia em relação ao Ocidente é uma grande aposta na Rússia. Eu, inclusive, conversei com colegas que trabalham na RT, na Russia Today, né, que é um dos oficiais que cobriram a cúpula do BRICS. E, bom, já de antemão, eu percebi, né, conversando com os colegas, que a cúpula foi tratada pela Rússia como uma grande aposta, vou dizer, uma expectativa muito grande mesmo, né? A gente não sabe até que ponto que as negociações estavam avançadas, por exemplo, para garantir a expansão dos BRICS, mas, de fato, todo o fato dos BRICS não condenarem explicitamente a Rússia, a maneira do Ocidente, a questão da guerra, claramente uma válvula de escape para a Rússia se manter protagonista no cenário internacional, conseguir alterar uma dinâmica de um histórico de hegemonia dos Estados Unidos, do Ocidente, de maneira geral. E aqui só um parênteses breve, assim, quando eu falo Ocidente, eu estou falando do Ocidente da perspectiva russa, né? Um termo que até usa bastante usado, que é o Ocidente coletivo,
Os Estados Unidos, União Europeia, englobando também Japão, Austrália, Nova Zelândia, e Brasil claramente não se insere nisso. E quando tem essa aposta, essa expectativa no BRICS, na cúpula do BRICS, mas o grupo como um todo, com um futuro de cooperação internacional e um novo protagonismo de uma ordem mundial, o Brasil tem um papel especial. Só para dar um relato breve também, assim, eu percebo isso também nos contatos que eu fiz também na cobertura jornalística, assim, como correspondente. Aliás, bom, eu fui apresentado, né, mas eu estive na Rússia durante 3 meses, né, no ano passado, como correspondente, trabalhando diretamente. E com os contatos, tive que voltar eu como cidadão russo. Voltei por motivo de segurança, né, por causa da mobilização, então são riscos diretos de provocação. Eu não estava disposto a arriscar. Estou bem aqui. Mas, ao mesmo tempo, claro, tem desejo que a coisa se resolva para expandir essa cobertura, para ter, enfim, emplacar ser correspondente na Rússia nesse cenário, no futuro, de curto, médio e longo prazo, acho que é central. Aliás, conectando com o que eu ia dizer sobre essa atenção que a Rússia sempre vem dado ao Brasil, vendo como um parceiro simpático, não hostil. Isso não são termos meus, a Rússia tem uma lista oficial de países não amigáveis à Rússia, e o Brasil está entre os países mais amigáveis. Sempre vi muito entusiasmo com eles ter um correspondente brasileiro. Isso acho que tem a ver também com o fato de que há anos, desde 2018, o Brasil não tem nenhum correspondente, não tinha nenhum correspondente na Rússia. E dito isso reverbera um efeito claro, né? Toda a mídia brasileira, internacional, claro que não dá para generalizar, tem jornalistas mais independentes do veículo, mas em linhas gerais, as notícias factuais, elas replicam meios de comunicação internacionais com quem tem contrato. Então, você abre uma matéria internacional sobre a Rússia, sobre a questão da Ucrânia, e eles vão replicar correspondentes na Rússia, do New York Times, do Washington Post, da BBC, etc. Por mais que esses correspondentes também ficaram muito mais restritos na Rússia, muitos foram embora. Bom, teve o caso do correspondente do Washington Post, foi preso. Então tem o entusiasmo do Brasil e países emergentes, países do sul global, países não hostis à Rússia, terem uma visão própria da Rússia. A Rússia tem essa aposta muito grande. Bom, para não deixar de falar da questão climática, fazendo essa conexão, também a gente percebe que um problema claro dessa expansão do BRICS é o avanço na questão climática. É um desafio muito grande, porque, com exceção do Brasil, que tem uma dependência de combustíveis fósseis muito menor que países como a Arábia Saudita, China, Rússia, Irã, esses países, realmente, essa expansão do BRICS ela implica um desafio muito grande de articulação. E que já havia, né? E falando um pouco da Rússia, a questão climática sempre foi um pouco problemática, foi visto por ativistas ambientais como algo secundário. Secundário, mas foi ganhando importância. Assim. Em 2019, a Rússia assina o Acordo de Paris e eu esqueci o nome do acordo, falo na memória agora, mas da medida, mas a União Europeia adotou uma medida de imposto para importações de carbono para países da União Europeia. Isso, CBAM, exatamente. E isso alarmou, isso alertou muito a elite russa. Bom, também, desculpa, quando eu falo elite russa, isso tem uma conotação específica na Rússia, é que basicamente é o círculo de poder que formula as políticas do país. Aqui tem uma conotação no Brasil mais de elite econômica. Na Rússia é uma questão mais de autoridade, né?
Mas, enfim, as autoridades russas abriram o olho e começaram a dar mais atenção à questão climática. No entanto, sempre a Rússia nunca deixou de ter uma postura ambígua, ou paradoxal nesse sentido, porque sempre a Rússia teve chamada maldição do petróleo, né? Se a gente pegar, inclusive, o ressurgimento da economia russa nos anos 2000, após a crise dos anos 90, a Rússia tem uma economia altamente dependente pelos combustíveis fósseis. Isso é um grande desafio. A guerra da Ucrânia, ela aumenta isso, amplia esse problema. Mas a guerra também ela traz consequências negativas para a agenda climática, não só para a Rússia, mas em todo o desenho da geopolítica, né? Toda a estratégia energética mundial. Você tem um Ocidente que depende também da importação de gás e petróleo russo, e também isso tem uma conotação ambígua, porque ao mesmo tempo que depende, percebe que essa dependência ela tem que se esgotar. Então há um incentivo maior para um médio e longo prazo você ter uma economia mais verde, não dependente de um país que faz uma guerra no seu quintal. Bom, para concluir, e aí acho que, como eu já aguardava, né, um debate que não dá para ser muito sucinto, mas para concluir, eu queria dizer uma coisa, né, porque falando em termos-chave da política externa russa, há muito a questão da multipolaridade, a questão da Rússia, de um certo ressentimento da Rússia em relação ao Ocidente, de não ser tratada como uma potência. Aliás, devemos lembrar declarações simbólicas do presidente Putin de que a maior tragédia do século XX foi a dissolução da União Soviética. Isso claramente não tem por mais que a esquerda brasileira às vezes faça confusão, isso não parte da esquerda, claro. Isso não tem uma nostalgia ao socialismo, uma nostalgia mais de potência mundial, de ser um país que dita as regras no mundo. E uma questão muito comentada por ambientalistas russos é que todo o discurso de liderança no sul global, pautas atuais da política externa e potencial de biodiversidade, de ecossistemas, de preservação de rios, a grande fronteira que tem com o Ártico, que sofre um degelo muito grande, seu país maior território e tantas coisas mais, poderia justamente ser um potencial da Rússia ser uma potência liderando uma agenda ambiental que é urgente. No entanto, a guerra da Ucrânia ela prejudica muito isso, porque não só a Rússia precisa segurar a onda das sanções econômicas, resistir à questão financeira, tem que financiar uma guerra que não tem perspectiva. A estratégia da Rússia aponta para uma guerra de esgotamento. Não há uma estratégia de encerrar a curto prazo. O cenário é nebuloso nesse sentido. E, ao mesmo tempo, reorienta toda a sua matriz energética, exportação, para países como China e Índia, que explodiu a exportação, reorientada para o Oriente, né? Então, países também do BRICS, que também não tem tanto incentivo para renovar esse comércio bilateral com a Rússia, porque eles ganham desconto. Como o Ocidente sai de cena, esses países que abrem o mercado, eles ganham desconto com a Rússia. Então, esse é um desafio muito grande. E eu vou concluir por aqui dizendo que acho que, voltando à questão da expansão dos BRICS, acho que me parece que claramente é um desafio. Não parece que a questão de diminuição a dependência dos combustíveis fósseis vai ter resolução muito concreta e prática na articulação desses países a curto prazo, mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que vai há um aumento de pressão desses países, justamente pela vulnerabilidade, serem países mais vulneráveis economicamente, tem pobreza, tem muita desigualdade, e vai ter uma pressão maior para o financiamento dos países desenvolvidos. Então, esse choque entre a demanda por um financiamento de economia verde por parte dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento
E agora um BRICS ampliado pode aumentar essa pressão sobre os países mais ricos, né? Acho que a COP28, inclusive no final do ano, acho que pode ser um grande experimento. Não experimento não, mas um evento importante para a gente analisar o que vem por aí. Mas acho que os desafios são colocados. Acho que eu vou encerrar por aqui a minha introdução, não tão introdutória. Obrigada. Muito bom, vários elementos aí para a gente ampliar, né, o debate, esses desafios em curso. Eu vou, enquanto vocês vão animando, eu vou anotando aqui, tá, as inscrições, para a gente organizar o bate-papo. Eu vou pedir para a Bia, ela trazer para a gente. Eu sei que você todo o contexto, né, em relação à última cúpula dos BRICS, que acabou de acontecer em agosto. Se você pudesse trazer talvez alguns temas que a gente vem acompanhando em relação a isso, e também o que é essa turma nova, né? Eu acho que é um debate bom para a gente fazer aí, do ponto de vista que a gente vem avaliando. Pode ser? Aí, enquanto isso, eu vou anotando as discussões de... Vamos nessa. Bom, Serguei, muito obrigada. Foi super interessante para a gente. Fiz páginas e páginas de anotações a partir dessa introdução breve. Bom, queria só compartilhar algumas discussões que a gente teve ao longo desses processos, né? Martinha participou de forma bem mais dentro da cúpula, mas eu tive a oportunidade de participar do Civil BRICS, que é a cúpula da sociedade civil dos países BRICS, e como a presidência foi da África do Sul, grande parte das organizações presentes eram sul-africanas. E aí o que a gente nota muito claro, e isso não acontece apenas quando, no caso da África do Sul, é que é comum que hajam posicionamentos distintos do governo e das organizações da sociedade civil quanto a elementos que permeiam a agenda negociadora, né? Então, enquanto muitas vezes, no âmbito dessas negociações e dessas cúpulas, a gente tem declarações que falam de forma muito positiva sobre como a cooperação entre os 5 países é benéfica, os projetos do Novo Desenvolvimento trazem uma série de trazem desenvolvimento sustentável para essas sociedades, etc. Os discursos e as experiências das pessoas que estavam presentes nessa cúpula apontavam justamente na direção oposta, né? Como que a atuação do Banco dos BRICS, como que os projetos de infraestrutura, muitas vezes, inclusive, financiados só pela China, não necessariamente pelo BRICS, eles traziam uma série de impactos socioambientais para essas comunidades. E aí o que eu queria te perguntar é que, como você vê se, como jornalista, você tem alguma percepção sobre a atuação das organizações da sociedade civil na Rússia? Isso fica claro talvez para você em algum momento, ou talvez enfim, seja difícil fazer essa leitura por conta do próprio formato do governo, por conta das instituições e etc. Então, como que a sociedade civil vê o BRICS? Acho que a primeira pergunta seria, ou não vê, simplesmente, enfim, isso não está presente no dia a dia, isso não está presente de forma direta nos debates das organizações, etc. Não, eu acho que a questão do BRICS está muito presente na Rússia. Eu acho que, inclusive, quando eu estive na Rússia ao longo dos últimos anos, 2015, 2016, é curioso até, isso é um relato mais até não jornalístico, mas pessoal mesmo, como que, eu acho que até pelo protagonismo, como que a política externa russa, o governo russo, deu ao BRICS, essa introdução que eu fiz, né? Ela conseguiu introjetar na sociedade essa nova plataforma. E, bom, a gente até que conhece, é mais próximo próximo, entre aspas, da Rússia, ou pela sua importância histórica, cultural, a gente conhece mais, mas o Brasil é muito distante na Rússia. Então, quando eles se viram associados ao Brasil, isso claramente chamou atenção, e eu vi isso de uma maneira difundida na sociedade. E eu acho que eu não comentei na minha fala, mas acho que ao mesmo tempo assim que a Rússia na questão climática, por exemplo, os impactos socioambientais de toda a matriz energética e tudo mais, ela está periférica na estratégia russa por conta das prioridades ligadas à guerra e tudo mais, das condições financeiras, das sanções, né, e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela é vista como uma pauta muito importante. E politicamente,
é uma pauta extremamente importante, porque com o BRICS expandido e com essa maior protagonismo que o Sul Global começa a ter, a gente percebe o Brasil, né, com uma política externa mais ativa, voltando, né, a buscar esse protagonismo. A Rússia observa isso e vê como uma forma de aumentar a sua importância global também, a partir da agenda ambiental. No entanto, pelo que eu pude acompanhar, pelo que eu venho acompanhando por parte dos especialistas russos, ambientalistas e tudo mais, isso é visto como uma forma justamente de angariar apoio político desses países que dialogam com a Rússia, não fecham portas para a Rússia, mas em termos de medida concreta é mais restrito. Sobre a questão de, por exemplo, sociedade civil, o que dá para dizer é que é um cenário muito estranho, muito nebuloso, porque por um motivo você até mencionou, as restrições internas ligadas à guerra. Uma série, muitas organizações ligadas ao meio ambiente, mas não só ao meio ambiente, ativistas políticos, jornalistas, simplesmente tiveram que sair do país. Então, grande parte da sociedade civil, isso não por causa da guerra, pelos motivos que me fizeram sair do país, por conta isso, foram duas ondas, né, de êxodo, né, de grande fuga de cérebro, né, de sair do país. Assim começou a guerra, e agora não, em setembro de 2022, com a mobilização. Então, aí teve uma outra nova onda de crescimento, principalmente homens jovens saindo do país. Isso, claro, isso tem um impacto também na fuga de cérebros, que é um problema, e tem um impacto na agência da sociedade civil, que é um poder mais centralizado. Então, isso acaba limitando também o debate interno, porque é eficiente. A Rússia não bancaria uma guerra em pleno século XXI se não tivesse um mecanismo de introjetar na sociedade o esforço de guerra. Ou seja, não é guerra na Rússia, é operação especial militar. Você deve lembrar disso. Então, e essa narrativa ela é construída não em 2022 ou 2021, é construída desde 2014, ou até muito antes. Então, se você perguntar falando especificamente das particularidades sociais na Rússia referentes à guerra, se você perguntar para um russo o que ele acha da guerra, agora, claro, isso muda muito, há um desgaste interno, naturalmente, mas no princípio, nos primeiros meses, um russo comum, assim, ele vai falar que guerra, isso é uma ação humanitária para defender os russos que estão no leste da Ucrânia. Então, é um universo paralelo, que existe por boa parte. Isso é eficiente. Então, é claro que a questão ambiental, nesse imaginário, não imagino, eu digo assim, pensando no cidadão comum, mas na sociedade civil como um todo, você tem a restrição do ativismo político de maneira geral. Mas é claro que não é tão drástico como ativismo político, a ponto de criticar a guerra, por exemplo. Então, a agenda ambiental ela funciona ainda, e há interação muito grande de ambientalistas que estão fora da Rússia com quem ainda faz pesquisa internamente. Ainda funciona, mas com suas restrições. Assim. Então, esses são um pouco dos desafios. Assim, acho que a questão interna ela afeta diretamente também na promoção de agendas climáticas, mas, enfim, uma série de questões, né, políticas como um todo. Acho que tem essa questão do esforço de guerra, né, não que esse termo seja usado, mas coloca um pouco entre aspas, né, que tudo vira secundário quando você, enfim, está numa situação de guerra. Então, claramente, isso é muito prejudicado, mas a importância da pauta ambiental existe, mas muito limitada, por isso que eu falei, assim, por aí. Complementar? Não? Pode. Priscila, vocês Eu vou acabar perguntando ainda nessa parte ambiental, porque é um pouco do que a gente viu, né? Eu participei do estudo com elas, e aí então eu acabei ficando um pouco focada nisso. Porque quando eu vi esse anúncio da expansão dos BRICS, né? A primeira coisa que eu pensei foi, caramba, muita gente que produz petróleo e tal.
E a gente já sabe que esse é um tema que tem umas controvérsias nas negociações de clima, que sempre tem embate de colocar ou não a redução de combustíveis fósseis. E aí, a minha pergunta, como você falou sobre a Rússia, né, sua especialidade, eu queria saber, tipo, como que isso reverbera um pouco na própria posição, no posicionamento da Rússia em relação à redução de uso de combustíveis fósseis, porque eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui, eu vi que 7 dos 15 maiores produtores de petróleo estão nos BRICS agora. E aí, tipo, como que isso muda, ou, sei lá, fortalece um pouco do discurso de não precisa reduzir tanto agora? Eu queria saber como que isso muda um pouco o posicionamento, ou não muda o posicionamento da Rússia, principalmente em relação às negociações de clima, e que tem sido feito os esforços para reduzir combustíveis fósseis. Vamos fazer um bloco para ficar melhor. Estamos aqui com o Humberto Palmeira, que é do coordenador do Movimento Pequenos Agricultores. Muito feliz, Beto, que você veio. Você escreveu, Beto? Boa tarde. Estou um pouco atrasado. Na sequência da pergunta, essa questão dos petróleo, né? Ou seja, nessa nova configuração, os grandes produtores de petróleo estão no BRICS. Né? Estava vendo o namoro da Venezuela com o BRICS também, por conta da conferência da África do Sul, e existe um alinhamento, eu diria, também, talvez estratégico entre Venezuela, Rússia e China. O Brasil descobre a margem equatorial de petróleo, né? Várias questões. Então, coloca o BRICS numa posição de deter as principais reservas de petróleo do mundo e outros recursos naturais, no caso da América Latina. A própria Bolívia não está no BRICS, mas tem um alinhamento também em várias questões com a Rússia. Essa se desenvolver mais sobre isso. E a outra é sobre a questão militar, né? Ou seja, existe alguma possibilidade do BRICS também se converter em uma organização que opõe a OTAN, por exemplo, ou seja, um realinhamento militar global a partir do BRICS, tendo em conta que, de alguma forma, sem pressão, aí você pode desenvolver. Alguns ficaram neutros em relação à guerra da Rússia, a operação especial na Ucrânia, e outros foram declaradamente a favor da Rússia, né? Do bloco do BRICS. São os clientes que você puder desenvolver mais sobre isso. Mas se puderem se apresentar também. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Maria, eu sou educadora, pós-graduada em Sociologia e Política e Cultura e Gestão de Governamental. Esse semestre foi aprovado no marco do semestre de particular. A minha pergunta é a seguinte: você falou que a questão climática ainda não é uma prioridade para a Rússia. Assim, e sabemos que para o Brasil é uma prioridade. E apesar de o Brasil ser um parceiro amigo da Rússia, como você falou, como fica essa relação da Rússia e Brasil na questão da prioridade da questão do clima? De novo, agora perdi a pergunta, eu tenho que escrever aqui. Oi? Não, tem que, eu estou escrevendo aqui pergunta ainda. Não era eu a próxima. Você que tivesse que ser. Tá. Eu vou dialogar com a pergunta da Priscila dessa última, um pouquinho desse ponto que você falou desse potencial, né, que a Rússia tem para o debate ambiental e que, na verdade, ele anteriormente não era algo que a Rússia trazia. Eu sempre brinco que a Rússia entregou a NDC dela para a Acordo de Paris e Word. Todo mundo entregou em PDF lá bonitinho e a Rússia entregou em Word. Você vê que era o tipo de tratamento mesmo. Pode baixar, mexer, fazer upload de novo, para a gente não tem problema. E assim, o documento super frágil, né, o inicial dele. Pouquíssimas páginas, assim, nada muito concreto de meta, depois a revisão. Mas, enfim, aí a Maria Clara que pode falar, eu acho que usa. Não, fiz da Índia. Foi a Carol. Foi bem interessante, a gente está até com ele ali na frente. E é curioso, porque sempre é curioso a gente saber, né, que tem todo um território de floresta,
né? Ainda que seja um bioma muito completamente diferente, né, do que a gente tem de floresta tropical, em relação até à própria biodiversidade, especial marinha, toda essa relação com o Ártico e que vai ser novas rotas comerciais, né? Porque tem um impacto das mudanças climáticas também na alteração mesmo de rotas de comércio, de uma série de outras coisas que a gente vai ter no mundo que a mudança climática vai modificar. E eu vejo que como se isso não fosse pelo menos porque é tão difícil, né, a gente ter certos tipos de financiamento da Rússia, que a gente sempre tem essa visão de fora ocidental e as informações também do que é circulado. Então, para colaborar um pouco com a pergunta e com o comentário que foi feito sobre se efetivamente você consegue vislumbrar, num curto prazo, ainda que tenha a guerra da Ucrânia, essa mudança de perfil, haja vista que daqui a pouco os olhares vão estar sendo colocados. E agora a gente está, os países estão muito olhando para a Amazônia, para essa Indonésia, Congo, mas daqui a pouco acho que todo esse debate ambiental de recursos naturais ele vai acabar chegando. Como é que você vê, acho que a médio prazo, vamos se colocando, e em relação ao que o Beto trouxe, eu também queria, até pelo debate que a gente fez, né, aqui semana passada no BPC, sobre essa entrada desses novos membros, e como a mídia brasileira ela trouxe muito negativamente, né? Como, obviamente, todo o debate dos direitos humanos, né? Enfim, tem clássicos aí que a gente precisa nem de mencionar, mas do ponto de vista mesmo ambiental e climático, serem países que têm o petróleo como eixo central das suas economias, mas, ao mesmo tempo, o Brasil, com esse elefante na sala, que até hoje eu não entendi por que isso no primeiro semestre de um governo, eles vieram com essa agenda do petróleo na Foz. Realmente eu fico muito confusa, assim, porque tinha toda uma agenda positiva ambiental e isso entrou de uma forma brutal para sempre ficar na dúvida, né? Se o que o Lula está falando na ONU, se faz sentido o que o Haddad está trazendo, já que você tem essa iniciativa. E aí o que a gente estava debatendo aqui diz respeito e se não for o petróleo, o quê? Acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por quê? No caso do Brasil, se não for o petróleo, o que está sendo? O pacote de transição ecológica que o Haddad levou anunciando e levou também para as Nações Unidas para apresentar, ele é um pacote totalmente centrado na métrica do mercado de carbono. Então, são políticas de financiarização da natureza que o Brasil está apropriando para criar um sistema nacional de regulação desse mercado de carbono via ativos ambientais. Né? E, ao mesmo tempo, essa financiarização, ela, do ponto de vista de impacto, ela pode não causar o impacto ambiental que o petróleo causa ou a mineração, mas ela causa a mesma lógica de instalação dos territórios, de conflito, de impacto em povos indígenas, em comunidades, de cooptação, e acaba evitando, por um lado, não reconhecendo esses conhecimentos tradicionais e, por outro, ignorando completamente uma outra forma de economia. Então, a gente acaba ficando entre uma coisa e outra. Né? Isso não é falado. Então, queria que também se chegou a pensar sobre isso ou alguma reflexão que você faz, esse ponto é importante. Lembrou? Lembrei. A gente fecha a discussão. Então, nesse ano, tiveram vários golpes de Estado na África, como, por exemplo, em Burkina Faso, em vários países que, quando a gente vê os vídeos, tem bandeiras da Rússia, bandeiras queimadas da França, Estados Unidos, e quando fazem entrevista lá, eles não também tem esse sentimento pró-Rússia, mas é principalmente anti-francês, anti-estadunidense, mas principalmente anti-francês. Quando você foi lá, na mídia russa, no estabelecimento russo, existe um plano de estreitamento de relações com esses países, Burkina Faso, para atingir acordos comerciais, que a gente está vendo também, o grupo Wagner já está lá no Mali, eu acredito, acho que é no Mali. Existe, na visão russa, um plano de nós iremos melhorar nossas relações com esses países que abriram, que agora estão contra a França, que agora esqueci que era o país que a maior parte da sua renda
estava sob o controle de uma companhia francesa, que agora que esses países estão... Isso, Níger. Agora que essas empresas do Ocidente estão sendo mandadas embora, eles estão vendo, tipo, agora abriu nossa hora para nos auxiliar nessa situação? Bom, obrigado pelas perguntas. Tento só começar do começo, né? Na ordem das perguntas mesmo. E acho que vou misturar um pouco. Acho que a questão que você colocou, as primeiras, elas têm, apesar de ter suas especificidades, abordam, às vezes, temas parecidos na questão do petróleo, principalmente na questão ambiental. E aí, por favor, peço a ajuda de vocês também por questão de dados, trazer, que pode também não restringir a minha pergunta e pode bater mais um papo mesmo. Mas, assim, o que eu percebo em relação à estratégia russa em relação ao petróleo, respondendo as primeiras perguntas, a Rússia usa a questão da sua dependência de combustíveis fósseis, atual conjuntura, inclusive como barganha. Então, é muito marcante nas falas oficiais russas, né, a ideia de que, bom, se vocês querem, se o Ocidente, o mundo quer que a gente tenha uma economia mais limpa, isso precisa de cooperação internacional, de financiamento, de tecnologia verde e tudo mais. Então, para isso, vocês têm que diminuir as sanções. Então, vocês têm que não isolar a Rússia do mundo. A questão climática é uma questão que depende de uma articulação global e sem a Rússia não dá. Essa é a retórica russa, basicamente. Assim. Então, sempre esbarra num apelo para a questão das sanções. E mesmo quando a Rússia, às vezes, nos fóruns, na COP27, não sei se tem no BRICS alguma fala mais enfática, mas teve, no G20, teve, no documentário do Lavrov, do chanceler, sempre batendo nessa tecla, né? Então, acaba sendo uma barganha para atacar as sanções do Ocidente. Agora, eu não vejo, de fato, não consigo ver no horizonte uma ação prática para, de fato, a médio e longo prazo, a prazo, renovar a matriz energética russa. Porque o que a guerra impôs, imediatamente, houve uma flexibilização da regulamentação da dependência, inclusive, do carvão, gás, petróleo, assim. Então, o setor privado e com, claro, toda a chancela do governo, teve muita flexibilização nesse sentido. Então, acho que, nesse sentido, eu realmente não conheço muito a fundo, né, os dados, né, mas, assim, me parece que ainda é distante essa perspectiva. O que se tem são projetos, por exemplo... e tem a questão das florestas também. Como um vasto território de florestas, a Rússia também sempre argumenta que elas têm uma capacidade muito grande de absorver carbono. Isso também, os dados, assim, não sei até que medida aqui também eu não consegui acesso às pesquisas, mas sempre tem a questão de transparência dos dados. Isso também é muito contestado, em que medida que a Rússia fala... E aí tem a questão central da estratégia climática russa, que é reivindicar, isso aparece também em todos os fóruns oficiais, que é a questão da neutralidade tecnológica. E a China também está junto com a Rússia nessa, que é basicamente dizer que todo país é soberano no sentido de buscar uma economia menos baseada em combustíveis fósseis, fazer essa transição da sua maneira. Então, quando a Rússia fala, bom, nossas florestas já dão conta disso, temos um projeto em Sakhalin, no Extremo Oriente, que é um projeto importante, que é um experimento, né, muito voltado, que tem uma proposta de um lugar uma região que tem uma indústria de combustíveis fósseis muito ativa e uma capacidade de fato comprovada muito grande, as florestas de absorção, então tem todo um incentivo científico, com cooperação da China, inclusive, de impulsionar. Mas, assim, sempre esbarra, né, na questão da soberania, de como lidar, fazer essa transição. Isso
muito instrumentalizado de uma maneira política. Assim. Então, eu responderia dessa forma. Se vocês têm dados assim, mais concretos, assim, ou me faltam, assim, mas eu vejo não está no horizonte uma renovação, porque, como eu disse, baseado também no que eu falei anteriormente, atualmente não a expectativa é que tenha menos incentivo para isso. É necessário o horizonte para financiamento para a economia russa é muito pautado nisso. Isso é uma questão emergente, urgente na Rússia. Agora, tem outro lado que, do ponto de vista da estratégia do Ocidente de minar a economia russa, das sanções para interromper o financiamento da guerra, para isolar a Rússia economicamente, se isso der certo, como era a expectativa, muito, inclusive de economistas russos no começo da guerra, tem a questão do Word, né, da Rússia em 1996, se não me engano, tem um fato interessante que me parece que os dados enviados pela Rússia, eles são marcados, por exemplo, o Brasil, ele tinha um parâmetro de 2005 a 2020, se não me engano, da Rússia dos anos 90. E essas metas de diminuição de emissão de gases de efeito de estufa, eles foram batidos, se não me engano, já em 2014. Agora, tem uma questão que a Rússia diminuiu, eu posso estar equivocado nos dados, mas em 30% nos anos 90, devido à diminuição da capacidade industrial russa nos anos 90, que a Rússia nos anos 90 é quase um estado falido, assim, né? Uma crise que assolou o país. Não é coincidência que a recuperação da economia russa, de um orgulho nacional, de um nacionalismo que o Putin promove, isso vem junto com o boom das commodities nos anos 2000 e com o surgimento dos BRICS também. Então, a de Kyoto, como ela afirmou, a linha de base era 1990, e do Brasil, é países em desenvolvimento, então eles pegam a linha de base a maioria dos emissões, então por isso que fez essa diferença. É estranho eles terem saído de Kyoto, né? Porque eles já tinham reduzido as emissões. Então, mais implicância mesmo da Rússia. Mas exatamente, isso. Então, há um cenário. Como eu terminando esse ponto, né, se a gente tem essa diminuição de emissão de gases poluentes nos anos 90 por conta da crise, não é impossível. Por exemplo, agora a economia russa já começou a dar sinais de um certo enfraquecimento. Né? Você tem moeda enfraquecendo, apesar de depois de um ano e meio resistindo assim, muito, né? Se a gente lembrar, por exemplo, nos primeiros meses, o dólar chegou a quase 200 rublos, posso estar enganado agora. Ano passado, quando eu estive lá, a média estava em 65, 70, e agora voltou para um recorde desde março de 2022, que está em torno de 96 rublos, mais ou menos, de dólar. Então, já começou a inflação, já atinge mais da Rússia. Então, e algumas previsões sobre a economia russa davam conta de que os efeitos seriam mais a longo prazo. Então, assim, por uma descarbonização não genuína, a Rússia pode também alcançar certos índices positivos, mas isso por uma diminuição da sua indústria, por uma crise demográfica que atinge o país, um êxodo do país, uma diminuição da presença russa na economia global. Mas isso volta que eu falei lá no início, né? Porque aí a projeção do BRICS como um grupo que ganha força na ordem internacional, nessa nova ordem internacional, como a Rússia vem apostando, de países justamente tão dependentes de combustíveis fósseis, esse cenário eu acho que mais negativo. Mas, só para complementar esse assunto, eu acho que dá conta de algumas perguntas colocadas, nesse sentido que tem no G20, novamente, a questão da diminuição gradual de dependência de combustíveis fósseis foi meio discreta na resolução final, e o que mais me marcou na entrevista coletiva, no briefing que o chanceler russo, Lavrov, deu após a cúpula do G20, celebrando o G20, né? E como, novamente, inclusive não ter uma declaração final crítica russa, muito enfática em relação à guerra,
o que foi muito criticado pela Ucrânia, inclusive. Mas a ênfase que o chanceler russo deu após o G20 foi justamente acusar o Ocidente, os países ricos, de não cumprir com a promessa de financiamento de 100 milhões aos países desenvolvidos para lidar com as mudanças climáticas. Então, parece que isso, juntando com essa projeção do BRICS, uma maior projeção do sul global, que junta países tão dependentes de combustíveis fósseis, mas países também tão vulneráveis, tanto a mudanças climáticas quanto questões de economia, desigualdade, pobreza. Acho que pelo lado da Rússia, e se a gente pensar também na fala do Lula, há uma ênfase também na questão da fome, né, da desigualdade, acho que a gente pode pensar que tem uma estratégia no sentido de uma maior pressão por um financiamento, lidar com o financiamento dos países desenvolvidos em relação aos países na frente. Bom, seguindo, espero ter respondido, né, da melhor maneira possível. Sobre a questão do BRICS poder... Desculpa, foi você que perguntou a questão do sistema alternativo ao OTAN. Não me parece ser. Eu acho que a questão do BRICS, inclusive, o BRICS é muito contestado, né, pela sua... ao longo dos últimos anos, né, a agência do BRICS como medidas concretas, né, a própria questão da desdolarização, que me emplacou tanto agora, né, sempre tem a disparidade de posição dos países, de interesses, estratégias, ela acaba esbarrando algumas questões, né, e não me parece assim. Então, são do BRICS, são um fórum com uma projeção de cooperação militar, então aberta, né. Se a gente pensar até na própria formação do BRICS, a Índia uma instituição do Estado. A Índia tem uma aproximação com os Estados Unidos. A Índia que teve uma resistência em relação a uma declaração mais enfática em relação à desdolarização, ter uma proximidade com os Estados Unidos. Então, você tem... Não vejo dessa forma, não. A Rússia que busca outros mecanismos, né? Por exemplo, quando estourou a protestos em Cazaquistão, isso em final de 2021, início de 2022, isso antes da guerra, no começo de 2022. A Rússia organizou rapidamente uma aliança militar entre os países, ali, Cazaquistão, Uzbequistão, claro, todos ali que a Rússia tem provavelmente muito maior, mas acho que a Rússia buscaria alianças militares mais locais, mais a OTAN realmente, toda a narrativa entre Rússia e a OTAN tem a ver com a expansão para as fronteiras russas, né, e a Ucrânia no meio. Vejo um pouco aqui. Você fez uma pergunta sobre na África, sobre agora que é... Não, acho que sem dúvida. Acho que sem dúvida a Rússia, como eu falei anteriormente, ela busca diálogo com todo mundo que quer dialogar com a Rússia e ver uma janela de oportunidade para toda hostilidade em relação ao Ocidente. Então, assim, há uma narrativa muito forte na Rússia de promover a ideia de que o Ocidente, como os Estados Unidos, a OTAN, a União Europeia, como alguém que dita as regras no mundo, como isso é algo ultrapassado. Isso, novamente, se encaixa em toda a narrativa de multipolaridade da Rússia. Só tem uma questão interessante, que eu entrevistei recentemente um cientista político, um professor de relações internacionais russo, que é especialista em América Latina, e eu não sei, você pode me ajudar nisso, na questão conceitual, assim, mas falando, inclusive, sobre a cúpula dos BRICS, como que a concepção de multipolaridade na Rússia ela é diferente apesar de ser muito convergente em vários pontos, ela é diferente do que o Brasil e na América Latina de maneira geral se fala como multilateralismo, né? Isso, como que no Brasil a proposta do Lula é muito mais busca de convergências para chegar a acordos em níveis multilaterais, não ter decisões unilaterais ou bilaterais, com questões que dizem respeito à comunidade internacional como um todo, sobretudo países em desenvolvimento, né?
o BRICS entra sempre nisso, mas o Lula volta na questão do dólar. O Lula, eu mencionei a questão do dólar, que o Lula rechaçou a ideia de ser um ataque à economia americana e também não há uma hostilidade em relação aos Estados Unidos, como tem claramente países como Venezuela, Cuba, países com uma agenda muito mais tensa dos Estados Unidos, para dizer o mínimo. Então, acho que... Então, a questão do multilateralismo brasileiro, ela parece ser muito mais uma concepção moderna de direito internacional, no busca de acordos convergentes para acordos multilaterais, enquanto quando a Rússia fala em multipolaridade, há mais um esforço de uma redistribuição de esferas de influência no mundo. Então, acho que isso é muito, muito forte, né, na narrativa russa, quando ela diz que chega de um mundo ditado pelas regras de poucos países, que ditam a todo mundo os seus valores e tudo mais. Isso tem uma implicação interna na Rússia muito grande, inclusive. E aí, claro, voltando à sua pergunta, com certeza. Como países na África, Oriente Médio, basta a gente lembrar a Síria. Ontem estourou a crise no Azerbaijão e na Nagorno-Karabakh, na Armênia. São locais que têm sempre uma disputa de influência entre Rússia e Ocidente. A Geórgia, no passado, tinha essa tensão. A Ucrânia é apenas o país mais simbólico disso, o país mais importante do centro da Europa, da economia e tudo mais. E mais crítico para a Rússia perder uma esfera de influência, né? Tem as tais linhas vermelhas, né? Que a Rússia sempre falou, se o Ocidente cruzar, isso é inaceitável para a Rússia. Acho que a África, todos os países, todos esses golpes, né? Essas insurreições na África, elas dialogam com isso. A Rússia sempre vai buscar essa influência maior. Não é à toa que o Grupo Wagner, que você citou, ele conquistou essa pedra no sapato para o Kremlin, né? Essa dependência, né? Ainda mais por conta da guerra, mas pela presença que tinha em países como na Síria, na África, assim, lidando com proteção, segurança, postos de petróleo, tudo mais, segurança base de Rússia, fora do país. Então, a Rússia foi expandindo sua política externa via grupos militares privados. O Wagner foi o que mais ganhou projeção, sobretudo quando a guerra e os últimos acontecimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que a Rússia vê todos esses atritos, né, fora de suas fronteiras como uma forma de recuperar ou conquistar mais protagonismo frente a um Ocidente que busca isolar a Rússia acima de tudo, né? E claramente isso é um cenário muito que remete à Guerra Fria, sem dúvida nenhuma. Acho que é muito por aí. Bom, eu acho que eu dei conta assim, da maioria das perguntas. Sim. Vamos abrir o segundo do nosso contato. Tem a Bia, depois você. Bia. É Rafael, não. Abel. Pode começar por eles, que Boa tarde também. Meu nome é Thiago Ferreira, sou mestrando pelo IRI, da PUC-Rio. A minha pergunta é se você acha que o Brasil, tendo em vista crescente participação dentro do cenário internacional, pode ser usado como exemplo pelos outros países do sistema em relação à sustentabilidade, tendo em vista que os outros países do BRICS são grandes produtores de petróleo e tal, por conta também do BRICS ser um bloco de sul global, talvez uma tentativa de crítica pelo resto do sistema em relação à sustentabilidade, que obviamente vai ser um tópico cada vez mais importante pela visão. Só um minutinho, antes de passar a lista de presença. Eu vou pedir para passar novamente, como a gente no início estava sem, eu tenho assim no N, se puder assinar, por favor, tá bom? Boa tarde, a minha pergunta é, por que, no caso do senhor, a Venezuela ainda não ingressou no BRICS, em fortalecimento do país? Quando que tinha interesse, em agosto deste ano, já tinha mandado uma
uma petição para entrar, sabendo que a Venezuela está ainda com os bloqueios econômicos e implementados por Estados Unidos, que aí afetam a sua economia. E a minha pergunta é mais sobre esse cenário que sempre parece surgir quando está tendo uma assembleia na ONU, que é sobre a internacionalização política, sobre a questão da Amazônia. Eu dei uma procurada não um pouquinho de muito confiáveis que a Rússia parece ser muito oposta a essa questão da discussão. No Brasil sempre pareceu ter esse bloqueio sobre internacionalizar a floresta em si. A França sempre vai ser uma concorrente a favor dessa internacionalização. Mas eu nunca vi muito sobre a opinião e influência dos países do BRICS em geral, não só da Rússia, como no geral. Então, eu tenho uma certa vontade de saber uma visão mais ampla, não só da Rússia, mas como todos os países do BRICS sobre essa questão. Então, essa questão da floresta. Até porque o Haddad e o Lula, nessa última semana, esta Assembleia, pareceram se aproximar de negociações sobre isso, superficial. Daniel. Boa tarde. Eu anotei. A maior parte dos países que entraram no BRICS, nós nos mencionamos, pertence à região árabe. Dada a posição geográfica do país, do Brasil, você vê uma perda de poder ou oportunidade do Brasil em relação ao resto dos BRICS por conta da nossa posição geográfica de não ter acesso ao Oceano Pacífico? Eu queria comentar essa questão da internacionalização. É uma questão de soberania, né? A floresta está dentro do território. Então, tem o princípio da soberania. Não tem como você internacionalizar um bem que está dentro do seu território, a não ser que seja muito público. Eu tento falar, talvez tenha outras palavras melhores do que sendo diplomático. E no caso do Brasil, o que o Brasil quer é que você, os outros países, já que a Amazônia é importante, que paguem para que apoiem essa política de defesa desse bem, né? Que eles não, no Brasil não, o Itamaraty de forma alguma vai aceitar algum dia falar de um bem global, alguma coisa nesse sentido. Então, o Brasil, eu vejo que está até mais aberto a uma proteção florestal coletiva, que é até uma mudança da diplomacia. Porque, geralmente, qualquer tratado internacional sobre florestas, o Brasil nem era parte, coalizão. As negociações de clima, por exemplo, ele fica fora, ele não é da coalizão de florestas tropicais, ele não assina nada sobre isso, e, na verdade, não só não assina, como ele atrapalha para que não saia, né? Mas, como ele percebeu também, e também o Brasil está, né, economicamente, a gente está numa situação muito difícil, isso é um campo importante para receber dinheiro. Então, esse ano, o Brasil assinou, no início do ano, uma declaração com a Indonésia e Congo, que são os três principais países do mundo, né, detentores de floresta tropical. E foi a primeira vez que ele fez um acordo mesmo, do ponto de vista de ser mais emblemático, assim, né, não um tratado, uma declaração, mas é algo que já mostra um interesse. Isso por quê? Porque a filantropia internacional está muito voltada para a proteção das florestas, e a Amazônia é um grande carro-chefe. Então, o Brasil também se demonstrando interesse em captar nessa filantropia internacional, algo que no passado o Brasil, na cooperação internacional para o desenvolvimento, sim, mas nessa filantropia privada tinha algumas reservas. Eu percebo que isso fez uma mudança do governo passado Lula para isso. Eu posso ser coisa da minha cabeça, mas eu estou percebendo que existe muito mais, está mais à vontade. Não a Marina em si, porque ela sempre teve muita vontade para a filantropia internacional, mas você vê, por exemplo, o Lula, o Haddad, né? Não. Aquela ministra tinha reunião dentro da WWF. Assim.
do Ministério do Meio Ambiente, porque a gente criticava esse tipo de coisa. Como é que pode ser um governo que é reunião do Ministério do Meio Ambiente dentro de uma ONG internacional? Não dá, não oficial. Né? Isso no governo agora aparece, porque também os fundos privados eles estão gigantescos, falando de coisas de bilhões de dólares. Né? Obviamente, você tem interesse aí de econômico que está mandando ver. Mas eu não vi essa relação com os Estados Unidos, foi muito mais de ser capaz de atrair recursos para o Fundo Amazônia e para outras iniciativas desse tipo de proteção, do que propriamente essa ideia de internacionalização. Eu vi uma entrevista da recentemente, que ele falava, ele dava dessas aproximações, ele via muitas coisas de relações dos Estados Unidos, que eu não lembro direito a palavra que ele usou, mas que ele fazia, por exemplo, no México, que de formas como essa de proteção do governo, da própria Amazônia. Isso me causou uma certa pulga na orelha. Eles lançaram foram os títulos verdes, né? Foram 2 bilhões de títulos de mercado de carbono lá agora, essa semana. O problema é que a gente não sabe com o quê, né? Porque o título é um crédito, né? Um dinheiro que você vai pagar no futuro. Então, vai pagar como? Com o quê, né? Então, isso é um caminho para tentar entender o que o Brasil está oferecendo nesse sentido. Mas eu vou voltar para o Serguei e depois a gente abre mais, acho que dá para ter mais uma. Antes do tempo. Então, aproveitando o gancho, falar sobre a questão da internacionalização, a WWF, uma organização foi classificada na Rússia como um agente estrangeiro, que é uma lei que passou na Rússia. Agora, eu falei memória, só já estava em 2021, ou isso foi feito depois da guerra. Agora, eu acho que estava antes já, nesse processo superior. Uma lei extremamente polêmica, controversa, que basicamente dificulta a vida de pessoas físicas, empresas, organizações que recebem financiamento estrangeiro. Claro que a narrativa é no sentido de interferir nos assuntos internos do país, como se fosse, mais uma vez, relembrando questões de Guerra Fria e tudo mais. Mas, e é uma lei que afeta desde comediantes, stand-up, como ONGs, artistas, jornalistas, muitos jornalistas, os principais, todos os meios de comunicação independentes da Rússia são de expressão, foram classificados como agentes estrangeiros. Então, na questão ambiental, uma suposta internacionalização, a Rússia já se armou muito bem para isso. E, como eu falei anteriormente, tem a questão da neutralidade tecnológica, que é o carro-chefe da visão da Rússia enquanto ingerência de outros países na sua forma de gerir sua economia. Então, acho que, ainda mais, como falei também, né, com a Rússia isolada do Ocidente, né, com as sanções, tem essa questão paradoxal, como é que ela vai aceitar uma interferência quando todos os países do Ocidente isolam a Rússia de todos os meios possíveis, né, de realizar comércio, agora com vistos, inclusive, né, agora saiu esses dias também uma medida dos países bálticos de proibir o acesso de carros com placas russas, que o país faz fronteira, né? Foi bem polêmico, inclusive, muitas críticas dentro da ala progressista, da ala crítica ao governo, né? Isso prejudica, inclusive, questões humanitárias, né? Acesso a remédios, enfim. Mas só a Rússia está mais fechada no mundo, sem dúvida nenhuma, diferente do Ocidente, ou quem pode pleitear uma suposta internacionalização. Acho que isso não se no Brasil essa discussão também é um placa, apesar de surgirem assim, rumores, a Rússia está mais protegida, até porque a Rússia também é uma potência nuclear. Acho que nunca se sai de cena, né? Todo cuidado, toda cautela que os Estados Unidos, a Ucrânia ainda mantém em relação à Rússia com a guerra, o tipo de arma que fornece a Ucrânia e tudo mais, é sempre a questão nuclear, está no cenário. Então, é uma prudência que eu acho que ninguém esquece. Apesar de a gente pode discutir como responsável também chegar a esse ponto, por todos os atores globais, não só da Rússia.
Sobre a questão do Brasil ser exemplo, na questão do sistema internacional, em relação à sustentabilidade, bom, é difícil responder, né? Porque eu acho que pode. Você fica. Eu não tenho nome de pergunta, também, peço perdão. Eu acho que, até, de novo, vendo assim, pelo ponto de vista como o Brasil trata a relação com a Rússia, ou a questão polêmicas como a própria guerra, eu acho que o Brasil também evita questões muito controversas. E me parece assim que acho que é sempre também a questão climática, ela tem esse problema, né? Ela pode ganhar uma certa notoriedade na questão do discurso político, mas a implementação ela soa às vezes muito a longo prazo, as medidas concretas soam às vezes muito no papel. Então, eu não sei se eu vejo o Brasil como bancando, por exemplo. Exemplo com certeza, mas no plano político, né? Acho que todo mundo celebra, todo mundo não, acho, enfim, acho muito positivo o discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU, mas em que medida que isso pode representar uma alteração, em que medida que isso pode ser uma influência para os países, por exemplo, o Golfo Pérsico, que são altamente dependentes de combustíveis fósseis, isso eu acho muito difícil. Acho que isso é um grande desafio, até pelos fatos que eu já citei, assim, né, como que às vezes na questão do dólar, na questão... aliás, eu vou conectar isso com a questão da Venezuela também, como que as próprias diferentes visões do Brasil e outros países dentro do BRICS, eles tornam, às vezes, resoluções, declarações mais neutras. Então, acho que no plano da intenção, sim, acho que sim. Mas, em termos concretos, para uma mudança radical mais acelerada, né, de matriz energética, eu acho mais difícil. Sobre a Venezuela, por que não entrou? Bom, eu acho que a gente não sabe como é que foram as negociações internas, né, para a expansão do BRICS, mas me parece, né, acompanhando assim, umas análises, que há um esforço de não tornar o BRICS tão anti-americano, com uma agenda tão assim, notoriamente mais tensa em relação aos Estados Unidos. Pelo lado de vista da Rússia, isso não seria nenhum problema. Não só como eu disse, né, a expansão do BRICS ela é ótima para a Rússia, do protagonismo internacional, de um grupo robusto que faça uma frente aos Estados Unidos, ao Ocidente de maneira geral, mas a própria relação da Rússia com a Venezuela, com Cuba, sempre foi muito próspera, muito forte. Sim, muito forte, exatamente, né? A Venezuela, especificamente, com muitos acordos acordos militares, de cooperação militar, né? Comerciais também. Nesse caso, pensando na questão do desenho ideológico, digamos assim, da América Latina, a Rússia sempre tratou de uma maneira bem pragmática a sua política externa. Assim, então, novamente, é claro que não tão pragmática quando esses países são um antagonismo, representam antagonismo aos Estados Unidos muito enfático, países que são sancionados pelos Estados Unidos, como Cuba, principalmente. Então, a Rússia, ela, de novo, alguns épocas da Guerra Fria, manifesta claramente a sua disposição de ser uma potência que coopera com esses países, e a Rússia seja um canal. Mas me parece que houve sim uma limitação da expansão do BRICS para esses 6 países, e não chegou a ter, se não me engano, 23 candidatos. Bom, do lado da Rússia, né, inclusive, basta lembrar que a Bielorrússia também não entrou. É um país que é uma extensão uma aliança mais direta da Rússia. Quase uma extensão da visão da política do Alexander Lukashenko, é totalmente alinhado em todas as questões com a Rússia, né? Então, e no Brasil, bom, acho que também acho que pesquisadores da casa podem me ajudar mais também, né, a responder, mas também acho que é estratégico, né? Você ter a Argentina, por todo o risco que representa, né, a candidato de extrema-direita, como ele chegar no poder,
mas um país como a Argentina pode ser mais interessante que o Brasil. Um país, inclusive, também independente, um país que está numa situação econômica mais frágil que o Brasil. Então, o Brasil ainda pode ser uma forma de limitar esse número de países para ter uma relevância regional mais forte. Parece que é um meio termo que é interessante para o Brasil. Para a Rússia não teria o menor problema, a Venezuela, quanto mais melhor, acho que nesse sentido. Desde que não façam declarações apoiando sanções. São questões de ordem para a Rússia. Até para falar um pouquinho mais sobre como a Rússia vê o Brasil, acho que acho interessante uma declaração que o Lula deu, se não me engano, quando foi para a China, uma entrevista coletiva, que foi como o começo de um burburinho maior na mídia brasileira, principalmente, mas não, uma declaração oficial dos Estados Unidos, da Ucrânia, que o Brasil supostamente é mais simpático com a Ucrânia, mais simpático com a Rússia. Né? E o Lula deu uma declaração na entrevista coletiva falando que a Ucrânia não pode querer tudo, aliás, o Putin não pode querer tudo, não poderia devolver os territórios ocupados durante a guerra, né, que são as regiões do leste da Ucrânia, mas que a Ucrânia poderia não reivindicar mais a Crimeia. Quando eu li aquilo, é uma grande imprudência, porque nesse estado é uma proposta que não agrada a ninguém, absolutamente. São questões irreconciliáveis já. Então, assim, para a Crimeia é um fato interessante, porque ninguém discutiu o retorno da Crimeia à Ucrânia desde 2014 e agora vira uma pré-condição da Ucrânia e já que está totalmente anexado à Rússia dentro do sistema econômico russo, a maioria, enfim, a Rússia foi eficiente nesse sentido, né? Politicamente e de investimento e tudo mais, economicamente, como o cartão postal, como a Rússia, ela, enfim, põe os seus cidadãos fora de suas fronteiras, agora dentro. Mas isso só para dar um sinal de como que é o cenário da guerra em de resolução. E para a Rússia também. A Rússia, a região de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, elas estão na Constituição da Rússia já. Então, quando o Lula fala que só algo assim, mas isso não criou nenhum burburinho para a Rússia. O mais importante, o que é crucial para a Rússia, é o Brasil bater o pé em relação a não fornecer armamentos, munições para a Ucrânia e não aderir às sanções. E voltando à questão do pragmatismo na política externa russa, a Rússia sempre tem uma retórica que entende que muita coisa é dita para o público interno. Então, isso é uma coisa que a Rússia consegue separar um pouco disso. Então, se não cruzar certas linhas vermelhas, como eu disse, né, como questão das sanções, acho que essas declarações acabam não sendo problemáticas. Né? Agora, para a Ucrânia, bom, aliás, os Zelensky e o Lula se reuniram enquanto a gente se reúne aqui. Vamos ver do que esse encontro, não sei, mas aí a situação é um pouco mais delicada. Bom, aí eu confesso, eu não sei como responder a pergunta sobre se o Brasil perde posição geográfica. Bom, não sei se vocês podem me ajudar também, gostaria de abrir mais também. Eu acho que, não sei se eu vejo muito dessa forma, porque, como eu disse antes, junto com a questão da Venezuela, acho que é uma questão do Brasil manter uma liderança regional. Assim, acho que dentro do BRICS é muito estratégico ter o Brasil ser um carro-chefe do regional. Então, claro que algumas agendas pode ser que sim, mas agendas talvez que também ultrapassem também os interesses do Brasil. Aliás, não sejam outros interesses na questão de crises, por exemplo, Índia-China, que é um conflito ali de territorial, que é um problema do BRICS, a questão da Arábia Saudita e do Irã, que a China media. Isso talvez saia um pouco do escopo do Brasil, mas aí acho que o Brasil não tem uma importância regional muito grande. Eu não vejo isso algo tão problemático. Acho que é isso, espero que eu dê conta. Gabriel? Boa tarde, meu nome é Gabriel Moraes, sou estudante fazendo graduação na Liga de Bem. Minha pergunta tem mais a ver com o comércio.
qual a possibilidade para a realização de um acordo de livre comércio dos membros do BRICS para aprofundar as relações comerciais e barreiras tarifárias e uma nova expansão até dessa possibilidade, e considerando também membros do BRICS originais, né, assim como costumam passar pela severa conversão econômica agora na pandemia, talvez com exceção da Índia, né, que é o que a economia que mais cresce no bloco, e num possível contexto pós-guerra na Rússia, seja com regime atual ou uma mudança de regime, quais seriam as vantagens e os desafios da Rússia para se quer esperar e negociar em volta? Então, acho que eu posso fazer um comentário. Por favor. Fico pensando nessa questão do vocabulário, né? De não caracterizar, enfim, né? A questão como guerra. Mas, por outro lado, a gente sabe a funcionalidade desse termo, né? Guerra para, no final das contas, adotar uma série de medidas, como, por exemplo, né? Proibir mídia independente, acentuar as restrições sobre os movimentos, a própria flexibilização que se coloca na regulamentação ambiental, né? Então, assim, eu vejo, por um lado, né, a tentativa de evitar, mas, por outro lado, como que também a securitização de determinadas temáticas, né, também pode ser produtiva, né? No sentido de falar, ó, isso está acontecendo porque a gente está em guerra, mas, obviamente, a retórica é muito em função das sanções, né? E as sanções, de certa forma, como uma guerra, é isso que eu te pergunto. Porque, assim, a Rússia não tenta qualificar, né, a situação como uma guerra por parte, né, da Rússia, mas, por outro lado, pelo que eu estou entendendo, né, que você está colocando, ou pelo menos na sua fala, isso, é claro, tem que ser adiado em função da guerra. Existe uma maior restrição sobre, né, que já, obviamente, já existia, né, mas sobre movimentos sociais, sociedade civil, em função da guerra, né? A gente sabe que a guerra tem uma funcionalidade nesse sentido, né, de justificar uma série de adiamentos, suspensão de direitos, enfim, de deixar para frente, né, a pauta da transição energética, seja lá o que for, né? Então, assim, essa justificativa, se é que está sendo oferecida alguma, né, para essas privações, etc., elas estão unicamente relacionadas, ou seja, às sanções. Esse é o grande ponto, né? Então, as sanções, de alguma forma, vistas por uma linguagem de securitização, né? Isso, que é uma securitização do dólar, no final das contas, né? De dia para noite, eles podem, né, sei lá, congelar as reservas do Banco Central Russo, suspender a Rússia do sistema de pagamentos, né? Exatamente, sistema SWIFT, etc., etc. Então, de alguma forma, como que, né, isso está sendo colocado, né? Dentro do pacote. Bia. Aí, rapidinho, na fala da Bia, eu vou fechar as inscrições. Então, se alguém ainda quiser, eu vou te lá fechando. Não é você? Não, você pode falar depois de me dar tempo. Tá. Então, eu queria falar duas coisas, na verdade. Primeiro, mais um comentário, e a segunda é uma reflexão, que eu não sei se você vai ter uma possível resposta, mas eu vou deixar aqui para... bom, a primeira questão que eu acho super interessante que você mencionou, e que a Marta reforça, é a questão da linguagem, né? Então, a gente vê como que a linguagem é importante para reforçar determinados interesses nacionais. E aí você trouxe a questão do multilateralismo, como que o Brasil enxerga o multilateralismo de uma forma, como se fosse um multilateralismo mais no sentido de democratização da ordem internacional, como tem sendo a narrativa do BRICS, pelo menos a narrativa, né? Enquanto, por outro lado, a Rússia enxerga muito mais o multilateralismo como uma ordem multipolar, assim, em que a Rússia é parte de um desses pontos. Então, uma tentativa de retomada de uma posição de destaque no sistema internacional, e tendo o BRICS possivelmente como uma plataforma. E aí, eu penso que
E a gente sempre reclama que os textos das declarações finais, tanto dos BRICS, G20, etc., de qualquer grupo cujo processo decisório se dá por meio do consenso, são vagos, isso se torna ainda mais problemático quando a gente pensa que os membros desse grupo tratam dos conceitos de forma diferente. Ainda que a gente possa problematizar se realmente a visão brasileira sobre multilateralismo é essa de democratização, como fica muito claro, né, como a gente vinha discutindo, a Martinha sempre chama atenção para isso. Será que o Brasil quer mesmo uma democratização do Conselho de Segurança? Ou quer só fazer parte do Conselho de Segurança? Né? Então, não necessariamente com a entrada de um outro país, a gente está apontando para uma ordem mais multipolar, mais intuitiva, mais democrática. Mas, enfim, isso foi só um comentário. Agora, a minha reflexão, e eu vou tentar ser breve, é que, não sei, do meu ponto de vista, a Rússia sempre foi um país, talvez, não digo estranho, mas um país marcado por uma certa diferenciação em relação aos demais membros, né? Se a gente pega todos os outros membros do BRICS, a gente percebe que eles se utilizam muito do rótulo de um país do sul global, em desenvolvimento, são países marcados, em alguma medida, pela colonização, então há toda essa demanda, enquanto a Rússia tem um passado histórico de império, de potência, né? E tanto que, em alguma medida, isso fica muito bem demarcado nas negociações climáticas. Então, Rússia fazia parte da lista de países que tinham obrigações de redução de gases de efeito estufa, enquanto os outros países do BRICS não têm. Isso gerou a criação do BASIC, que é um grupo negociador que não incorpora a Rússia dentro das negociações de clima, da Convenção Quadro de Clima. E aí, eu te pergunto, como você trouxe essa questão que eu também achei muito interessante, como que a Rússia vem se apropriando também de demandas que são características das negociações climáticas, como a demanda de transferência de recursos, né? Isso aqui é uma característica, enfim, é um pleito tradicionalíssimo dos países BRICS em meio às negociações climáticas, a necessidade que os países do norte transfiram recursos para os países do sul para que ações de mitigação e adaptação sejam possíveis. E aí, e como que isso é, em alguma medida, justificado pelas sanções e pela guerra, como você colocou, né, uma forma de atacar o Ocidente. Vocês não deram os recursos que vocês prometeram. E aí eu te pergunto, em meio a esse contexto, será que haveria uma possibilidade da Rússia se inserir em um novo bloco negociador, seja esse BASIC, ou seja, um possível subbloco criado juntamente aos novos Estados-membros, grandes produtores de petróleo, não sei, ou o BRICS como um todo, né, e que essas demandas sejam levadas como membros do BRICS? E aí, como eu disse, talvez isso não tenha muito uma repetição, né? Porque eu acho que o grande questionamento que eu me coloco como pesquisadora é a ampliação do BRICS. Esses países, que a Mauro já vinha dizendo, esses países que entram, são grandes produtores de combustíveis fósseis, etc., eles já estavam dentro da convenção, né? Eu acho que a grande pergunta da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, eles já faziam parte, eles já tinham suas metas, e assim por diante. Agora, adentrar ao BRICS, será que vai significar um avanço na agenda climática, uma maior ambição para esses países, ou será que esses países vão fazer logo um retrocesso, né, no sentido de tentar atrasar a produção energética? João Vitor? Prazer, João Vitor, sua fase do CPDA, do Rio de Janeiro. E eu estava com uma dúvida mais ou menos no sentido do que a Marta e a Bia trouxeram, que é, enquanto jornalístico mesmo, o quanto que a Rússia joga com as palavras guerra, conflito, invasão, ocupação, de acordo com o tema, na agenda ambiental, na agenda econômica, na agenda militar. Se tem esse jogo, essa diferença de palavras, como que ele é feito? Tá. Eu esqueci de mencionar, meu nome é Miguel Ferrari, eu sou graduando de História da PUC, agora sou aluno do MAC da professora Malta. E eu queria saber agora em relação à Rússia com a África do Sul. A África do Sul, nesses últimos tempos, tem passado uma crise política e financeira meio conturbada a situação. A gente vê notícias e tal. E dentro da cúpula que aconteceu agora na África do Sul, e já que a Rússia está tentando aumentar os seus laços comerciais com tantos países do BRICS, agora com mais 6, tanto com outros países do mundo, existe alguma política da Rússia com a África do Sul de tentar normalizar a situação
lá no país que não seja tão grande quanto os outros membros do BRICS, mas é importante para a organização e para todo esse comitimento, para todos em relação ao G20, a todos esses planos, já que a África do Sul é um outro país que também está tentando entrar para a cúpula do G20, país africano e tal, e existe algum movimento, seja russo, seja talvez até da China, em relação a poder auxiliar a África do Sul? Posso só fazer mais uma pergunta? Eu queria saber como que a Rússia vê a entrada do Brasil no Conselho de Segurança? Vou começar. Bom, acho que é o último bloco. Bom, começar também me desculpando um pouco, assim, espero ter respondido da melhor maneira possível, mas... Algumas perguntas bem desafiadoras, né? Não necessariamente, às vezes, no campo de pesquisa e abertura. Então, vou começar pela sua pergunta, que ela é mais fácil, justamente, mais breve, assim, eu não sei. Eu não sei porque eu acho que não vejo nada específico. Até porque eu acho que, até por uma dinâmica, a Rússia recebeu uma cúpula de líderes africanos na Rússia, recentemente, para tratar a questão da guerra, mas também questões econômicas. Eu acho que tem por conta da guerra, há uma certa inversão de foco, né? Então, o que não está diretamente ligado à influência da Rússia, à influência ocidental, não vejo assim, a Rússia se voltando, pelo menos cobrindo notícias da Rússia nos últimos 2 anos, eu não vi nada específico de olhar mais tempo, por exemplo, a questão da África do Sul. Acho que os esforços da Rússia estão muito voltados para todas as questões que a gente conversou assim, hoje, né, de projeção internacional, de combate a sanções, disputa de influência com o Ocidente, questões práticas, né, referentes a conflitos, da guerra e tudo mais. Mas em relação à África do Sul, realmente não me ocorre nada específico, não. Outra pergunta que eu não sei responder bem, para tirar aqui logo, é a questão do livre comércio. Acho que você perguntou, né? Não sei se vocês podem me ajudar melhor também, né? Eu não vejo também uma projeção, uma iniciativa russa nesse sentido, também dos países, não porque está muito em debate. Como também a gente abordou já, né, acho que o BRICS tem agendas muito heterogêneas, né? Ora converge, ora diverge, assim, então me parece que as convergências elas têm um caráter pragmático. Se elas não têm esse alcance, ficam mais fora, né? Então me parece mais a própria, voltando à questão da pauta mais econômica, a questão do dólar, né, que eu mencionei, né? Então já tem divergências dentro do grupo. Então, a China, que quer impulsionar sua moeda, para a Rússia, que isso é muito interessante, acaba que, e China e Rússia têm um peso enorme dentro do BRICS, não é uma pauta que emplacou na declaração por resistência da Índia, e, enfim, a gente percebe que tem essas limitações, né? Não é todas as esferas que um grupo, ainda mais por não ser um grupo regional, então, não é toda a esfera da cooperação internacional que o BRICS vai dar conta, né? Acho que mais um pragmatismo mesmo que vai buscar. Aí a questão bom, acho que misturando algumas perguntas no mesmo tema, na questão da linguagem, né? Lembrar agora também uma questão, falando da guerra especificamente, quando começou a guerra, uma narrativa que virou um clichê até, né, na Rússia, né, de defesa da guerra, relativização da guerra, de justificar as ações do Kremlin em relação à Ucrânia, era responder assim: mas e a guerra de Donbass nos últimos 8 anos? Onde você esteve nos últimos 8 anos? Reivindicando a guerra supostamente promovida pela Ucrânia contra regiões de não predominância, mas com grande presença de cidadãos russos no leste da Ucrânia. Então, esse jogo é constante, assim, como eu disse, e passa por todas as esferas da estratégia russa de fato,
Porque, convenhamos, né? Não é à toa que é um fato que chocou todo mundo, o mundo inteiro, em 24 de fevereiro de 2022. Sobretudo, dois países como Rússia e Ucrânia. A Ucrânia não é um país como, por exemplo, não é nem até a Chechênia, que é um país próximo à Rússia. Assim, a Ucrânia é um país que tem laços muito ligados à Rússia, históricos. Todo mundo tem familiares, amigos, morou na Ucrânia, foi para a Rússia, ou vice-versa. São países intimamente ligados, né? Meu pai é russo, ele nasceu no território da Ucrânia, o pai já é velho, então, enfim, é um homem mais soviético do que russo, em termos temporais. E ele uma vez soltou, não é político, assim, não é muito politizado, mas ele soltou uma vez que, para mim é difícil ver essa distinção, russo e ucraniano. Então, é nesse nível, assim, ainda mais para gerações mais antigas, né? Para gerações mais novas, isso já é um trauma, vai marcar gerações, né? Já é um laço rompido, sem dúvida nenhuma. Então, e essa questão de termos é muito interessante, inclusive, para olhar por um outro prisma, como que ela é forte em relação até a parcela da sociedade da Rússia que é anti-guerra, que se declara anti-guerra, anti-Putin, não necessariamente anti-Putin, mas que acha tudo isso um absurdo. Se você usar certos termos, agora, enfim, não vem à mente agora algum específico, na mídia independente que se comunica com a parcela progressista, digamos assim, fazer um bloco mais amplo, fora da Rússia, ou dentro da Rússia, enfim, ou com o Ocidente, ou com a Ucrânia, principalmente, usando terminologias modernas, você é imediatamente cancelado. Então, é uma linha muito tênue, muito traumática. Basta fazer um paralelo com o Brasil. Se a gente pensa na polaridade assim, nas eleições, nas últimas eleições, nas duas últimas eleições, né, em relação ao Bolsonaro, imagina esse grau de belicosidade, de apoia quem defende, quando você tem uma guerra, quando você tem jovens sendo enviados para o matador, assim, então, cidades sendo limpadas no mapa, literalmente. Então, isso quando você tem milhões de pessoas que saíram da Ucrânia, alguns outros milhões, menos, claro, saíram da Rússia também. Então, claro, tudo isso é muito sensível. E a questão dos termos entra nesse jogo, né? Com certeza. Eu não sei se tinha mais alguma subpergunta dentro do é isso. Mas, realmente, assim, na mídia isso é muito presente. Aliás, quando eu te falo de mídia, é importante dizer que eu falei a questão do campo progressista, né, mídia independente, mas na Rússia, né, a mídia que sobrou, a mídia é oficial. Se você não respeita essas terminologias, você não existe como jornalista na Rússia. Isso é fato. Se você... Bom, é impossível você ver na matéria termos... quando aparece, às vezes, na televisão, por exemplo, alguém fala da guerra, mas é de outro contexto. Assim, a guerra da Rússia com o Ocidente, sabe? Com uma guerra maior. Então, é difícil reconhecer, é difícil vender a ideia que a Rússia faz uma guerra contra a Ucrânia. Era ação militar para combater o regime neonazista que é marionete do Ocidente. Isso não não estou exagerando, isso é uma forma oficial. E se a gente buscar as declarações da diplomacia russa, da Maria Zakharova, que é uma que é porta-voz da chancelaria, mas é uma pessoa que é mais que porta-voz, que é bem controversa, bem enfática nas suas colocações. Aliás, eu acho que é legal citar isso, né, porque remete ao Brasil, e remete à importância que a diplomacia russa dá para o Brasil. Mas às vésperas do BRICS, acho que eu citei no começo, não sei, eu consegui fazer uma entrevista por escrito com a Maria Zakharova, que é essa porta-voz da chancelaria russa. E a primeira coisa primeira frase, eu lembro, a primeira pergunta era sobre como a Rússia vê a importância do BRICS, enfim, dentro das ambições multipolares da Rússia. E a primeira frase que ela mandou por escrito foi: o mundo está mudando rapidamente diante dos nossos olhos. Então, simboliza muito como a Rússia imagina a importância do BRICS nesse contexto, como uma plataforma, como se diz literalmente, como uma coisa que pode catapultar essa forma da Rússia sobreviver ao isolamento do Ocidente. E até porque, acho que você até perguntou sobre a questão comercial, mas falando
do governo atual ou possível mudança, não há nenhuma perspectiva de mudança. Até é curioso como que, lembrando que em 2024, a princípio, teremos eleições na Rússia. Não, mas é porque já tem declarações de porta-voz dizendo que não tem competição, assim, e não, é assim, eu não estou querendo criar nenhuma especulação conspiracionista, mas muito pelo contrário, a Rússia vai se esforçar, se nada mudar drasticamente no teatro de guerra, a Rússia vai se esforçar para mostrar que a Rússia é uma democracia estável, tudo vai acontecer naturalmente, e Putin vai segurar a sua liderança como autoridade do país para, enfim, guiar o país na direção certa. Assim. Até porque, por todos os problemas internos que atravessam já décadas, de fato, não há uma contestação, enfim, possível, viável na Rússia hoje. Assim. Então, as eleições são completamente legítimas, abertas e transparentes. Sei que tem problema, mas não há cenário para uma mudança do governo atual. Eu acho que eu distanciei um pouco, assim, mas... não sei se eu... Se alguém pode ver que foi uma confusão completa. Esqueci uma pergunta, mas acho que é isso. Agradeço bastante. Obrigada. Não, muito obrigada. Assim, foi maravilhoso. Acho que a interação da gente, acho que começou bem, né? Esse café. Então, mês que vem a gente vai ter outro. Dia, tá querendo lembrar, eu Isabel. Dia 5? Dia 5. Então, ficou para o dia 5, foi uma quinta-feira, mesmo horário, às 4 da tarde. A gente vai divulgar nas redes, pode agradecer novamente, a gente ainda está vendo a temática. Então, eu te agradeço demais, foi muito legal e muito interessante para a gente esse acesso também, né, ao debate sobre a Rússia, que é muito difícil você ter essa interação com os alunos aqui. Acho que foi também bastante produtivo. Eu agradeço a Marta, todo mundo que chegou. Não sei se queria também falar alguma coisa. Está com uma turma grande. Não, quero agradecer o Serguei, primeiramente. Foi muito bom mesmo. Assim, acho que são dados que você traz, informações que você traz, acho que é difícil da gente acessar, mesmo nós, como pesquisadoras, e creio que os graduandos ainda mais, né? Então, é uma visão diferente daquela que vocês costumam ver em sala de aula. Agradeço demais aí por essa possibilidade, por ter aceitado gentilmente o nosso convite. Quero agradecer também a Martinha, diretora do Grupo Santos Center, pela presença, pelo apoio. E, claro, todo mundo que está presente aqui. Os graduandos do IRI, os graduandos de outras instituições, os meus alunos da Universidade Felipe de Almeida, que vieram de longe, são alunos de Campos Barra. Então, eu agradeço muito pela presença e também dos demais que puderam estar aqui para prestigiar a gente. Bom, agradeço muitas perguntas também, interesse. É muito legal, estou muito feliz com essa oportunidade de compartilhar essas ideias. Não dá como eu digo, isso também já me sinto mais em casa, já me sentia mais. É isso, obrigado. Obrigada. Você rapidinho a equipe, né, é verdade. Do PIB, do Policy Center e da plataforma socioambiental pela organização. Bom, gente, por favor, vamos comer. Parabéns, gente.